O país vive sobre uma lei contra a imoralidade, mas uma organização quer lutar contra e pretende causar o caos por todo lugar. E esse é o anime Shimoneta, e eu sou o EF. E galera, resumi o título porque esse não é outro roteiro, então pega sua inocência e vem comigo. O anime começa mostrando alguns caras contrabandeando umas revistas diferenciadas, e todos estavam usando colares que detectam palavras obscenas, e o esquadrão especial do governo chega e prende todo mundo e manda destruir o material. E vemos que o Japão se tornou o país mais seguro do mundo contra conteúdo obsceno, pois aquilo era considerado pior do que dar uma falecida de leve. E agora conhecemos Okuma, que era um jovem que queria passar no teste de ética para conseguir a vaga na melhor escola do país, pois ele começa a pensar em uma jovem que ele conheceu há muito tempo e do nada tem um cara mal encarado olhando para ele dentro do trem. E uma mulher começa a gritar que ele estava passando a mão nela e Okuma percebe que tinha algo de errado e se prepara para agir. E ele consegue tirar a mulher do vagão e diz que agora ela estava salva, mas ela diz que estava tentando tirar dinheiro dele na justiça. E ela grita para todos os guardas irem atrás dele e no final isso mostra que quem gosta de ajudar com certeza vai se ferrar. Mas aí que começa nosso primeiro ataque, pois aparece uma mulher com calcinha no lugar errado e ela era o símbolo de liberdade e ela lutava por um país livre para poder falar e fazer besteira. E quando os guardas estão chegando, ela joga várias fotos de conteúdo adulto para o pessoal e geral fica louco, pois há muito tempo não via aquilo. E ela diz para Okuma pegar a corda e ir para a escola que logo começaria a cerimônia. Ele consegue chegar a tempo e todos começam a falar mal dele, pois ele foi o melhor aluno da pior escola do país. E Ana aparece na palestra e ele fica com cara de bobo. E durante a aula aparece uma jovem mequetrefe estranha perguntando se ele sabe como funciona a reprodução humana, pois eles não aprenderam, pois naquela sociedade era um tabu falar sobre como os bebês são gerados. E aparece a vice-presidente do Conselho de Ética Escolar e ela o chama para participar do conselho e ele não entende o porquê foi escolhido. Chegando no conselho, o cara que estava olhando estranho para ele fazia parte, e ele foi escolhido pois como veio de uma péssima escola, saberia identificar o que era besteira, pois muitos não sabiam, então poderia passar algo despercebido. E ele diz que pela Ana faria qualquer coisa. A Yami o leva para comer algo e ela se revela como a mulher do metrô, pois ela que estava por trás da revolução e a melhor forma seria acabando com a melhor escola de ética do país. E quando ele diz que a denunciaria, ele acaba sendo amarrado e ela mostra que através do celular especial ela conseguia falar palavrão por 3 minutos por dia. E agora começa a loucura, pois ela diz que precisava de ajuda dele para os próximos planos e que se ele não ajudar o entregaria, além de fazer ligação com Ana, que era muito inocente. No dia seguinte ele é desmaiado e levado pela Ryoka, a cientista que queria entender sobre a reprodução, e ela mostra o que suas moscas estavam fazendo, mas não entendia o que estava acontecendo, e ele sai correndo, mas acaba sendo interceptado pela Ayami, e ela diz que precisava da ajuda dele para o próximo ataque, que seria durante a apresentação escolar, e ela diz que ele precisava se vestir igual a ela para estar em vários lugares ao mesmo tempo, e do nada começam a cair várias cartas com imagens picantes na apresentação, e os adultos saem correndo para procurar quem fez aquilo, e agora achei bizarro, pois aparecem 2 moscas no telão e elas estavam na loucuragem mesmo. Eu vou comer teu cu. Vou comer sim. E os alunos não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas todos estavam sentindo algo de errado. E no final ninguém aguenta e não entende o que era aquela sensação. E o Okuma estava no pátio fazendo um desenho estranho. No dia seguinte, a Ayami começa a comemorar a vitória, mas ele não estava feliz, pois não queria fazer nada contra a Ana. E ela diz que isso era apenas o começo e diz que ele na verdade deveria desenhar uma rola no campo, pois não teria como fugir. Mas ele desenhou o símbolo da estação de energia. Durante a reunião do conselho, Ana não entende o que aquele vídeo da mosca queria representar, pois ela era muito inocente e Raiki fica em cima dele, pois sabe que como ele tinha maldade, sabia de algo, além dele ser filho do maior procurado do país, que tentou acabar com a lei contra a imoralidade, e agora estava explicado porque Okuma sabia de tudo aquilo, e ele diz que quando era pequeno tinha vergonha do pai dele, até que conheceu Ana, que foi a única que não o discriminou e desde então fez de tudo para ficar perto dela.
Durante o almoço, Ayame diz que tinha um trabalho diferenciado para ele, pois havia uma carga perdida antiga de um lote especial, e ele precisaria seguir o mapa até uma casa de campo, no meio do nada, e quando ele chega e percebe que eram revistas, ele fica impressionado, pois aquilo já havia sido queimado há muitos anos, e voltando para a escola, eles fazem várias cópias e começam a colocar em lugares estratégicos para nenhum adulto perceber. Quando ele volta para o conselho, eles dizem que os revolucionários estavam colocando fotos aleatórias para que os alunos encontrassem, e do nada Ana coloca um quadro diferenciado na parede e ela acha que aquilo era normal, e acha que a mulher estava fazendo coisas diferentes e ele não sabe como explicar o que significava. Ayame diz que estavam tentando aprovar um artigo onde conseguiriam monitorar os movimentos corporais, então se percebesse algum movimento estranho, mesmo no particular, a polícia seria chamada. Ela diz que tinha um plano para o grande dia do exame de saúde, e no dia seguinte ele vai vestido igual a ela, pois precisava ensinar alguns alunos palavras diferenciadas. E enquanto isso, Ayame é distraindo o conselho, e ela diz para tomar cuidado com Ana, pois quando ela estava com raiva, o negócio ficava sério. Ana aparece e começa a fugir pela escola, e ela estava sinistra atrás dele, mas ele consegue se esconder no terraço e por pouco seria pego. Mas Ayame aparece em outro lugar e eles percebem que não tinha nada, e ele aproveita para tirar a máscara, mas do outro lado havia uma aluna que estava desenhando e agora ele foi descoberto. Galera, esse anime é diferenciado, então se prepara que ainda temos mais uma parte, porque aqui é a luta pela liberdade da loucuragem. Então deixa o like, se inscreve, porque ainda teremos muito mais. Agora vamos continuar. Na semana seguinte eles percebem que o último ataque na verdade foi uma distração, e precisavam ficar mais atentos e haveria uma grande premiação dos melhores alunos do ano, e uma delas era aquela que estava pintando o quadro do lado de fora, e Okuma fica desesperado, achando que seria exposto, mas ela não fala nada. Durante a aula, Otome aparece e coloca uma coleira nele e diz que tinha algo para ele fazer, e como ele não pode falar muito, ele vai. Ela diz que sabia quem ele era e diz que não contaria nada, mas precisava de ajuda, pois estava com um bloqueio artístico e precisava de alguma forma algo que a inspire a desenhar, e por sorte Ayame aparece e chama Haiki para o salvar, e depois Ayame o leva para o restaurante que era seguro contra o governo e diz que ele precisava fazer novas missões, ou sabe o que aconteceria, e ela diz que Ana estava sendo perseguida por algum stalker que estava mandando várias cartas querendo se encontrar, e ela diz para usar Otome para descobrir o que estava acontecendo, e quando eles se encontram, Okuma diz que alguém estava atrás de Ana, e agora que ele percebe que deu merda, pois ela diz que gostava da Ana e ele não poderia falar que também gostava, ou ela poderia ficar com raiva e o entregaria. Então ele diz que gostava da Ayame e ela diz que o ajudaria a descobrir o que estava acontecendo. Durante a reunião do conselho, Haiki acha que Okuma que estava tirando fotos da Ana e colocando no armário, mas Ana acreditava que não era ele, pois acha que ele tem um bom coração. E agora que começa mais uma revelação, pois Ayame o chama no particular e diz que o pai dela foi preso pelos pais da Ana, pois ele era contra o que o governo queria fazer, e como não conseguiu impedir, agora o mundo todo estava passando por essa lei, e como ele não tem muita escolha, ele decide resolver esse caso. Otome diz que ele precisaria aparecer uma mulher para não chamar a atenção de ninguém, e elas seguiriam Ana pelo parque e conseguiriam descobrir os stalkers. O problema é que Otome começa a surtar dizendo que desde que olhou para Ana, não conseguia fazer mais seus desenhos e só pensava nela. Ayame estava vestida de menino para parecer que Ana estava em um encontro, e do nada pulam dois caras do mato, pois não queriam que Ana estivesse namorando, e nesse momento Okuma se revela e consegue salvar. O problema é que ele acaba caindo em cima dela e coloca a língua na garganta dela e ainda sem querer quase coloca outra coisa, se é que você me entende, e termina com Ana que antes era mais inocente, mas agora estava sentindo algo diferenciado. Galera, esse é o anime Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu Nasekai. Tá galera, é melhor só falar Shimoneta, porque eu não sou obrigado a nada. Então deixa o like, se inscreve, que logo teremos mais um pouco de loucuragem essa semana. Agora vou nessa, então beijos, abraços e fui!